Terceiro ponto importante, cara, que a gente precisa conversar sobre o plano de recuperação judicial. Novidades que a gente tem sobre o plano. O que é o plano, cara? O plano de recuperação, ele é a principal peça de um processo de recuperação. Cara, você pode estar com o melhor escritório de advocacia de recuperação de empresas da Via Láctea. Cara, se o seu plano for uma merda, a sua recuperação não vai funcionar. Não é? O grande X, o grande segredo de uma recuperação de empresa está na formação de um bom plano de recuperação judicial, plano esse que eu diria, ele deve ser previamente pensado, acertado e negociado com, vamos dizer assim, os credores, que são os principais interessados, tá? E aí, o que a gente tem de novidade? O que a gente tem de novidade? A gente tem de novidade o quê? 2 novos meios de recuperação. Se vocês pegarem aí o artigo 50, vocês vão ver lá no artigo 50 que a gente ganhou 2 novos incisos, trazendo 2 novos meios de recuperação judicial. É importante aqui, meus amigos, vocês notarem o seguinte. É importante aqui vocês notarem que esse rol do artigo 50, apesar de ser gigantesco hoje, 18 incisos, ele é um rol meramente exemplificativo. Circunstâncias do caso concreto podem determinar, circunstâncias do caso concreto podem determinar, vamos dizer assim, outros meios, outros mecanismos de recuperação. Beleza? E aí, cara, olha o que a gente tem aqui de novidade. O inciso 17 traz lá a conversão de dívida em capital social. Como assim? Cara, imagina que todos vocês são sócios de uma sociedade, uma sociedade limitada que está em recuperação. Eu sou credor de vocês, da sociedade, melhor dizendo, né? Da pessoa jurídica, da sociedade. Imagina que o crédito seja 500 mil reais. Né? Sociedade tem uma dívida de 500 mil reais comigo. É possibilidade de recuperação o quê? Pegar aquela minha dívida de 500 mil reais, converter ela em capital social e eu, Giovanni Magalhães, passar a ser sócio agora com 500 mil reais em novas cotas. Tá? Olha, cara, até que ponto a recuperação judicial pode chegar. É por isso que eu brinco, velho, em sala de aula, né? Bem-vindos ao capitalismo, bem-vindos à recuperação de empresas. Né? Dizem que a grande invenção do homem teria sido a roda. Né? Eu cá comigo acho que não. Né? Acho que não. O que adianta a roda sem ter o eixo para ter a direção? Né? Mas as grandes inovações do engenho humano, né? As grandes inovações do engenho humano, e sim, né? Foram, sabe o quê? A letra de câmbio, a sociedade anônima e, mais recente, o plano de recuperação judicial. Mecanismos aí para quê? Para você pulverizar, para você diluir custos para facilitar lucro, tá? Olha até onde o plano pode chegar, velho. Eu posso pegar você, que é meu devedor, e transformar em meu sócio. Né? Era um entendimento que já se tinha, a lei positivou para não ter erro quanto a isso. Tá? E a outra, 18, a venda integral da devedora em condições no mínimo equivalente à da falência. Né? Ou seja, é você vender porteira fechada, aquela empresa que está em recuperação, para outro tocar o barco dali para diante. Né? E esse valor, ele precisa, vamos dizer assim, ser equivalente ao valor da falência. Aí, ó, outro ponto importante que eu quero frisar com vocês. Parágrafo 3º do artigo 50. Eu acho que está até copiado por inteiro aí no slide. Ó. Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro, credor, investidor ou novo administrador, em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte dos novos recursos da investidora,
ou da substituição dos administradores dessa. Então, repara, credor vai deixar de ser credor e vai virar sócio. Tá? O que a lei está te dizendo aqui? Não vai existir sucessão ou responsabilidade por dívida de qualquer natureza, em decorrência da conversão de dívida, dos aportes de novo capital, da substituição dos administradores. No nosso foco aqui está a questão do credor e da conversão de dívida em capital. Tá? Porque o resto já tinha, e aí eu estou focando apenas na novidade. O que eu quero que você perceba, cara? Quero que você perceba o seguinte: esse credor, ele virou sócio, tá? Mas, a meu ver, e esse é um tema bacana para uma eventual monografia de conclusão de curso para vocês, a meu ver, numa eventual desconsideração da personalidade jurídica contra essa sociedade, eu não poderia alcançar esse credor. Né? Porque olha o que a lei está dizendo. Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívida de qualquer natureza a terceiro credor em decorrência da mera conversão de dívida em capital. Renata colocou, ele entra como limitado. Mas, Renata, se você comprar uma cota numa LTDA, você também entra como limitada, mas você pode ser alcançada, entendeu? Né? Mesmo você sendo sócio de LTDA, é possível aplicar contra você, é só que a gente vê na prática, né? Entendeu? Então, assim, é muito mais, né, vamos dizer assim, do que dizer, ele entra como limitado, aqui eu vou ter uma verdadeira, me parece, né, blindagem patrimonial, porque eu não posso alcançar o cara. Eu não posso alcançar o cara. Né? Mesmo que a gente pensasse, vamos pensar aqui teoricamente, numa sociedade em nome coletivo, onde todos os sócios respondem subsidiária, solidária e ilimitadamente. O credor entrando como sócio em razão de conversão de dívida em capital por conta de uma previsão do plano de recuperação, eu não posso alcançar esse cara. Eu não posso alcançar esse cara. Tá? Pelo menos não durante ali todo o tempo em que a recuperação estiver surtindo efeitos. Tá? Nós temos também normas ali relacionadas ao plano que afetam um pouco a questão tributária. O que é? Tá? A questão de como é que fica o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido incidente sobre ganho de capital. Cara, o que acontece? Né? O que acontece? Imagina que você está diante aí, né? Imagina que você está diante aí de um empresário, sociedade empresária que está em recuperação e que está devendo isso aí. A Lei 11.101 hoje, né? A Lei 11.101 hoje estabelece que é possível você fazer o parcelamento tributário disso em até 120 parcelas no limite da mediana de alongamento do plano. Ou seja, você vai pagar em 120 parcelas, mas assim, se o plano, por exemplo, for pagar em 80 meses, você tem que pagar em 80 meses, tá? 120 parcelas. O que acontece, velho? O que acontece? Nós tínhamos uma norma no passado que exigia, vamos dizer assim, que o devedor apresentasse certidão negativa para que a recuperação pudesse ser concedida. E a jurisprudência, velho, a jurisprudência desse país, ela passou a dispensar essa certidão porque eu não tinha um planejamento de parcelamento tributário específico na lei. Tá? Então, era dispensado, etc. e tal. Trouxeram esse parcelamento, mas assim, decisões que a gente começa a ter no judiciário são de permanecer a ideia que a gente tinha, porque muitas vezes, bicho, um parcelamento de 120 parcelas é algo que não resolve, né? Para uma grande empresa, por exemplo, que está em recuperação e, cara, né? A lógica da recuperação vale muito mais a pena eu pagar com o credor, eu perder disponibilidade financeira pagando o credor, que é alguém que eu me relaciono no mercado, do que, né, se pagar o fisco, que é alguém que eu não vou ter relação de mercado, que é alguém que não vai impactar, né, para o bem ou para o mal,
naquele segmento de mercado, naquele ramo de atividade econômica. Então, assim, hoje a gente tem isso, né? Tem um parcelamento que pode ser feito em até 120 dias, mas o que eu tenho percebido na jurisprudência é que tem sido mantida essa ideia de não precisar submeter a parcelamento ou apontar a quitação tributária para que a recuperação possa ser concedida. E aí, cara, é oportuno também o quê? Você perceber o seguinte: na renegociação de dívidas, a receita obtida ela não poderá ser base de cálculo nem para o PIS/PASEP, nem para a COFINS. O ganho obtido, né, com a redução da dívida não vai se sujeitar ao limite de 30% para fins de tributação. E as despesas da recuperação judicial, elas também são dedutíveis aí no imposto de renda. Tá?